Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. No ar, a edição do nosso Terça da Saúde dessa semana aqui pela Clube FM. Aquele momento da gente cuidar muito bem da nossa saúde aqui na edição do nosso Manhã na Clube. E hoje vamos falar aí um pouquinho sobre a artrose, o tratamento para essa dor, recebendo aqui nos estúdios da Clube, mais uma vez, o fisioterapeuta Dr. Luiz Henrique Gomes Santos. Primeiramente, um bom dia especial para minha amiga Natália. Natália, bom dia. Parece que faz um mês que eu não te vejo, Natália. Bom dia, Henrique. Pois é, uma terça-feira já faz a diferença na nossa vida. Né? Agora, Natália, passou o carnaval, bora correr atrás do prejuízo e começar o ano oficialmente e a saúde em primeiro lugar, não tem saúde conversa. Saúde em primeiro lugar sempre o principal. Esse ano não tem feriado, né, Henrique? Quase não vai tem. Estar logo tá mais presente. Sempre. E a sociedade, a nossa comunidade de Guaxupé cuidando sempre da saúde com nossos profissionais. Hoje recebendo esse profissional maravilhoso que sempre está disposto, sempre tem o seu tempinho para dedicar aqui no Terça da Saúde. Verdade. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Luiz Henrique. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês novamente. Bom dia. E hoje nada é um tema que eu acho que ainda desperta a curiosidade nas pessoas. Sim. As pessoas é muito do que, depois eu vou lá ver o que é isso, depois eu vejo. É um tema um pouco falado também, né? E isso. Acho que gera muitas dúvidas também, sim, né, essa dor. A gente fala muito aquilo, Henrique, na verdade, de depressão, ansiedade. E às vezes a pessoa tá lá com incômodo no seu corpo e não sabe muito bem o que é. Quando vai ver, já tá uma patologia um pouco mais avançada do normal. Então, falando sobre a artrose, explica para os nossos ouvintes o que seria ela, quando ela é manifestada no nosso organismo, o que a pessoa tem que servir de alerta, falar assim, meu organismo não tá normal, o meu joelho, o meu quadril, as minhas costas, a artrose, ela dá no corpo inteiro. Explique pra gente. Bem, Natália, a artrose é um termo hoje conhecido popular, né? É um termo popular. O nome se chama osteoartrite. Então, a gente já sabe que existe um processo inflamatório. Então, a gente entende como algo patológico. O que é a artrose? A artrose é um processo de desgaste natural das articulações. Então, eu tenho 40 anos. Uma pessoa de 40 anos para cima já tem algum tipo de desgaste. É natural do corpo, igual o cabelo branco, né? Rugas na pele. Então, faz parte de um desgaste natural do corpo. Mas por que dói? Então, quando dói, aí nós temos uma condição inflamatória associada. E a partir daí, a gente tem que pensar, como você acabou de falar de depressão, de ansiedade, esses fatores, eles colaboram para que a pessoa tenha dor. E normalmente, quando há dor no joelho, como você falou bem, joelho, quadril e coluna, são as articulações mais comuns de sintomas de osteoartrite. E isso normalmente está associado à sobrecarga. Então, e quando a gente fala em sobrecarga, a gente pensa em excesso de peso, né? Na verdade, não seria o excesso de peso, mas a fraqueza muscular. Então, normalmente, pessoas que são sedentárias, elas não conseguem ficar por muito tempo em pé, não conseguem andar por grandes distâncias. Às vezes, nem uma distância tão longa. Andou um pouquinho e já começa a sentir dor no joelho, dor no quadril. E aí, nós chamamos isso de sobrecarga porque o corpo não está pronto para receber aquela carga de uma caminhada de 5 minutos, por exemplo. Então, é muito importante a prática de exercícios, o fortalecimento muscular, como uma forma de prevenir esses sinais e sintomas, né? E como se diz, hoje, né, a gente vê muitas práticas de esporte aí, o pessoal fazendo ciclismo ou praticando academia, e tem muita gente que chega lá na academia e fala assim, nossa, meu joelho tá uma caqueira, né, o termo popular. Essa pessoa, ela tem que procurar vocês, os fisioterapeutas, ou já ir num profissional mais avançado, no caso médico, para diagnosticar? Não, o fisioterapeuta ele tem
habilidades para fazer uma avaliação e o diagnóstico funcional. Que massa. Então, procurando o fisioterapeuta, ele vai entender qual que é a capacidade do corpo dele para iniciar os exercícios, né? Se já tem um quadro de doença, aí é importante procurar o médico para fazer um check-up geral. Mas o fisioterapeuta vai dar a condição funcional. Um ponto que você tocou importante, Natália, a gente está falando aqui da importância do exercício físico. É muito importante, a modalidade pouco importa. Treinamento funcional, pilates, musculação, pouco importa. Qualquer uma delas são modalidades excelentes para prevenção e para o tratamento, inclusive. O ponto mais importante é o profissional, quem está prescrevendo o exercício. Então, seja fisioterapeuta ou educador físico, o paciente ele precisa conhecer as habilidades, a capacidade desse profissional na prescrição do bom exercício. Então, esse é um ponto importante que o paciente precisa ter um pouco de atenção ao escolher a modalidade. Até mesmo para saber até que ponto que o nosso corpo aguenta, né? Nosso corpo não é uma máquina. Fala assim, eu vou fazer o máximo porque não é assim, né? Isso. É igual lá na farmácia, as pessoas, elas nos procuram em relação eu tô com uma dor no joelho, tô com uma dor no quadril, o meu vizinho toma esse remédio, eu gostaria de tomar também. E não é assim, né, Luiz Fernando? O que serve para um não serve para o outro, não né? É Cada assim. corpo tem um limite diferente também. A gente sempre orienta, fala assim, nesse caso é legal já procurar o profissional que vai poder lhe auxiliar, porque nós farmacêuticos, nós estamos ali sobre as patologias em si, mas sobre os diagnósticos, como vocês, até mesmo os prognósticos, são os profissionais distintos da área, né? Sim. Você até tocou um outro ponto importante, Natália. O gancho aqui tá legal, bate-bola. Sobre a questão medicamentosa. Existe uma crença muito grande, até agora de manhã eu fui fazer uma pesquisa rápida para ver se teve alguma atualização científica nesse sentido. Há um grande número de prescrições de sulfato de condroitina e glicosamina. Totalmente, com colágeno tipo 2 também. O famoso colágeno, sachezinhos que põe na água para tomar, tem que tomar todos os dias, enfim, essa prescrição ainda é muito comum. E já há muitos anos a gente tem evidências científicas de que não funciona, de que não tem efeito, nem que a gente chama de condroprotetor, não tem efeito condroprotetor, ou seja, não vai produzir mais cartilagem, não vai proteger a articulação, não diminui processo inflamatório. E eu sempre fiz aos pacientes, para quem já está tomando, eu falo assim, continua tomando até terminar, mas eu não vejo necessidade de você continuar tomando, entendendo que não faz efeito. Sim. Né? Então, esse é um outro ponto importante, porque tem muitos pacientes que dispõem de uma questão financeira para isso e a gente sabe cientificamente que não tem efeito significativo, né? Sim. Então é muito importante ela associar isso com o exercício físico e aí buscar uma forma de se tornar mais ativo, porque a osteoartrite ela é apenas um desequilíbrio do balanço de formação da cartilagem. Então a pessoa está num desequilíbrio onde ela tem mais degeneração e menos formação de cartilagem, de tecido ósseo. Então a tendência com o tempo é formar os famosos bicos de papagaio. Sim. Não forma só na coluna, forma em qualquer articulação que não tenha cartilagem. Então é importante o exercício físico exatamente para diminuir esses impactos na articulação. E ao contrário do que todo mundo pensa, por exemplo, correr tem muito impacto. Há uma recomendação de que quem tem artrose tem que ir para a piscina porque não tem impacto. Desde 2018 a gente já sabe que o impacto ele ajuda na formação dos tecidos. Então se eu conseguir chegar a ponto de correr, ou seja, ter uma estrutura muscular e óssea para correr, a corrida vai favorecer que a minha articulação tenha uma vida mais prolongada. Ao contrário do que todo mundo acha que vai desgastar mais. Vai ter o atrito. Vai ter atrito, o impacto vai machucar. Então a ciência tem mostrado exatamente o contrário. Então isso acaba virando uma crença diante do que a ciência tem nos mostrado, né? Ou seja, hoje as patologias elas estão vindo com o sedentarismo das pessoas. Exatamente. Né? Hoje as pessoas, por não praticar atividade física, por não se preocupar, na verdade, com a saúde, né? Por isso que a gente fala que a saúde em primeiro lugar, né? A gente tem que preocupar com a saúde mesmo, né? E
procurar o nosso bem-estar mesmo. E eu tava lendo sobre, até antes de vir também, um artigo falando que a artrose, ela é mais comum em nós mulheres do que nos homens. Sim, tem uma influência hormonal, né? Então a mulher, por um desequilíbrio hormonal, isso tende a acelerar o processo. Um outro ponto também, que a gente fala muito do obeso, né? Quem é gordo tem mais chance de ter artrose. Não é pelo peso, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que é o peso que leva o impacto e leva o desgaste. Na verdade, as células gordurosas levam a um processo inflamatório e essa inflamação é que gera osteoartrite e aí acelera o processo de desgaste da articulação. E falando, não tem muito a ver no nosso assunto, mas eu tenho certeza que as pessoas já estão com a anteninha ligada em relação a isso. Gerando essa questão das articulações, né? Trazendo problema para as articulações. Obviamente, aquela pessoa que já está tendo atrito, está tendo o rompimento ali, vai ter um desgaste, obviamente, ósseo. Sim. Certo? E isso pode gerar uma osteopenia, até levar a uma osteoporose? Pode sim. A tendência é, nesse processo de desgaste da cartilagem, o osso começa a ser afetado e aí também começa a ter um desbalanço ósseo. Então, principalmente porque o paciente vai sentir dor, ele vai ficar cada vez mais incapacitado e essa incapacidade acaba levando à perda óssea. E aí a tendência é ele evoluir de uma osteopenia para uma osteoporose. E aí vai agravando cada vez mais o quadro e a incapacidade se tornando cada vez maior. Então, e antigamente a gente via falar que as pessoas mais velhas eram as pessoas que mais acometiam isso. Mas hoje não é, né, Luiz Fernando? Hoje não tem mais idade, né? Não, a gente vê muitas pessoas novas hoje na farmácia, principalmente comigo, se tratando de queixas assim. Meu Deus. Aí você falou um ponto importante, Natália. As pessoas com queixas assim se tratando. Infelizmente é um perfil. As pessoas estão buscando tratamento, mas não a prevenção. Sim. Então elas, quando chega no último estágio, aí elas procuram a farmácia, o médico, o fisioterapeuta, porque eles estão buscando alguma coisa e infelizmente é alguma coisa rápida. Porque começa a doer e começa a incomodar, exatamente, né? Ele vai deixando não consegue mais andar. Os principais sinais são dificuldade de subir e descer escadas, rampas. E aí, principalmente no idoso, começa a aumentar a chance de queda. E aí caiu, outra complicação. A queda no idoso é considerada uma entidade, uma doença hoje. Exatamente. Quanto maior o risco de queda, maior a chance dele se tornar um incapaz e ter outras doenças pelo imobilismo. Fêmur, por exemplo, né? Exatamente, as fraturas de fêmur. Doutor, até uma pergunta aqui de ouvinte, que ela tá perguntando o seguinte, a pergunta da Nilva. Ela quer saber qual a diferença entre a artrose e a fibromialgia. Isso, perdão. Certo. Isso. Bem, a artrose, Nilva, como a gente tinha falado, é um processo de desgaste, de degeneração da articulação. A fibromialgia é uma doença crônica de dor generalizada. Então, fibromialgia gera fadiga, gera uma fadiga crônica, a pessoa sente muito cansaço por poucas coisas, começa a surgir um monte de outras coisas associadas, depressão, problemas intestinais, dores generalizadas com aumento de sensibilidade. As pessoas têm dor, por exemplo, mulheres não conseguem usar o sutiã por excesso de sensibilidade, não usa brinco, não usa pulseira, não usa relógio, não usa óculos, porque o corpo fica muito sensível. É até legal a Nilva tocar nesse assunto, porque a gente está vivendo o Fevereiro Roxo, que é o mês de conscientização da fibromialgia. Olha só. E até falando sobre fibromialgia, essas doenças aí, a artrose, tem até uma outra pergunta aqui da Zildete, que ela está perguntando o seguinte: se a bursite e tendinite também são processos inflamatórios? Isso, a bursite sim. A tendinite, ela já não é considerada um processo inflamatório. O termo tendinite, ele já não existe mais no meio científico, chama-se tendinopatia, que é um processo também de degeneração dos tendões. E isso também acontece por sobrecarga. Então, um ponto que eu também sempre friso, há uma prescrição grande e exacerbada de anti-inflamatórios para tratar tendinite. Se não inflama, não precisa prescrever anti-inflamatório. Sim. Né? Então, o anti-inflamatório só vai gerar sobrecarga no fígado, estômago, rim. Então, o anti-inflamatório não é indicado. É muito importante, mais uma vez, o exercício.
tendão responde à carga. Então a gente precisa colocar o exercício como fonte principal no tratamento de quem tem tendinite. Que também é meio que uma consequência dessa osteoartrite, da artrose de joelho e quadril. Sempre uma das consequências é bursite e a tendinite do joelho, como consequência. Uma coisa vai levando a outra, né? Vai puxando uma bola de neve. Você vai consertando de um lado e vai esquecendo do outro. Desse jeito. Exatamente. E lembrando que a gente está falando aqui de patologias que quando o nosso organismo manifesta alguma questão, a cura é quase que nada, né, do Luiz Henrique? Sim. Porque existem questões que a gente possa precaver, igual o Luiz Henrique falou muito bem, sobre a atividade física. Então, assim, existem remédios ativos, fitoterápicos, que vão auxiliar no processo? Sim, existe, isso é óbvio. Só que, como ele disse, a gente tem que lembrar do outro lado, que é a sobrecarga, que os nossos órgãos, eles também precisam de uma saúde saudável, né, Luiz Henrique? Que hoje as pessoas, tem muita gente que se entope, mas entope de anti-inflamatórios. Porque principalmente na questão da fibromialgia. Hoje tem muito. E as pessoas vão no anti-inflamatório e esquece que existem órgãos que filtram esses ativos no nosso organismo e isso vira uma bomba. Então é totalmente prejudicial à nossa saúde. Sim, né? Exatamente. Eu costumo dizer assim, o anti-inflamatório, ele vai ter uma vida útil muito curta. É um processo inflamatório. Então, se você está vivendo ali a osteoartrite do joelho durante ali nos primeiros 3, 4 dias, o anti-inflamatório vai ter um excelente efeito associado à prescrição do exercício, na fisioterapia, também com recursos anti-inflamatórios. A gente potencializa o efeito do anti-inflamatório. Agora, só tomar um anti-inflamatório e ficar em casa no sofá, e sentado... quando a pessoa parte para cortisona, por corticoide? Muito pior, exatamente. O corticoide é um excelente anti-inflamatório, mas o tempo de uso precisa ser curto. Então, se a recomendação for prescrição de anti-inflamatório e repouso, a gente está na contramão do que deveria ser feito. Ele precisa da fisioterapia. Um bom educador físico também consegue conduzir bem isso, para ele aos poucos ir evoluindo nos exercícios, e a tendência é melhorar. Sim. Ele vai melhorar. Mas o problema é o anti-inflamatório por meses e meses. Nossa. Ele perde o efeito e a sobrecarga renal do fígado, enfim. Lembrando que somos profissionais da saúde, eu principalmente trabalho com ativos farmacêuticos. Eu sou totalmente a favor, sim, da medicação, mas desde que esteja totalmente voltado à atividade física, como o Luiz Henrique disse, porque isso só potencializa. Hoje nós trabalhamos muito com essa questão de potencializar. Então, o que eu posso fazer para usar um tipo de droga que vai potencializar o meu organismo? Então, isso é muito legal as pessoas saberem, né? Porque o medicamento, por sua vez, ele não faz milagre, isso a gente sempre fala. A gente costuma dizer que todo processo inflamatório, qualquer lesão, existe uma história natural da doença. O que significa isso? O nosso corpo tem um poder de cura. Quando o nosso corpo tem uma falha nesse poder de cura, aí entra o medicamento para auxiliar no processo e potencializar o corpo nesse poder de cura. O que a fisioterapia usa? De recursos que potencializam que o corpo tenha o poder de cura. Então a gente usa o tempo e a capacidade do próprio corpo de curar a sua doença. E um ponto importante para isso é que a gente está tendo... Guaxupé eu não tenho tido tantos relatos, mas Arceburgo, eu falo que eu perdi alguns pacientes para isso, porque pacientes com artrite de joelho e de quadril que estão sendo submetidos a tratamentos como soroterapia, plasma rico em plaquetas, tem mais algumas coisas, ácido hialurônico, enfim, tem alguns medicamentos que estão sendo prescritos, injetados nessas articulações. Sim, até os corticoides mesmo. O próprio corticoide, que a gente não tem evidência científica de que tem alguma efetividade. E são procedimentos extremamente caros. As pessoas estão pagando 5 mil, 10 mil, 15 mil reais em procedimentos que não funcionam. A gente tem evidências científicas de que não funcionam. Sendo que uma fisioterapia, uma academia, um exercício físico... Poxa, 5 mil reais ele pagaria academia uns 2 anos de academia. Nossa, até mais. Até mais. Paga pra ele e pra família. Exatamente, pra ele e pra família, ele tá pagando numa injeção que não vai funcionar. Porque não vai funcionar. E se funcionou, normalmente a história natural da doença já iria melhorar.
Ele aplicou a injeção, ele acha que foi injeção. Eu tenho pacientes que falam que passam canela de velho e melhora. É a história natural da doença. Ele ia melhorar, mas ele passou a canela de velho e ele atribui a melhora àquela pastinha que ele passou ali no joelho. Que é mais rápido, é mais fácil também. Exatamente. Então a ciência tem mostrado algumas coisas pra gente, mas infelizmente o mercado tem levado as pessoas a esse tipo de tratamento. E aí é um gasto desnecessário. E infelizmente pessoas que não têm nem poder aquisitivo para isso, mas o desespero e a dor fazem elas buscarem esses tratamentos. Nossa, e a pessoa, principalmente quando tá no estágio máximo de dor ali, é terrível. A gente vê assim o sofrimento e eles fazem realmente qualquer coisa para se livrar disso, né? A gente pensa em senhoras que moram sozinha, ela precisa andar, ela precisa fazer compra, ela precisa... Como que ela faz se ela não consegue andar? É igual você falou, joelho dolorido, os ossos enfraquecidos, uma queda... Aí realmente o andar, o caminhar, o fazer vai ficar muito mais pior, né? Exatamente. Ô, doutor, antes da gente finalizar, tem até uma dúvida aqui de uma ouvinte que eu acho que entra na questão de sobrecarga, que a gente comentou no começo do programa, que ela perguntou o seguinte, que é até a pergunta da Celina. Bom dia, gostaria de saber se a dor no joelho é por descer muito a escada. Não, Celina, na verdade é exatamente sobrecarga. Né? Provavelmente você não está com capacidade hoje para subir e descer a escada muitas vezes. Então o que você precisa é fortalecer a musculatura para você desenvolver uma melhor capacidade de subir e descer escadas. Exercício físico, Celina, é a recomendação. Exatamente. E um bom calçado também, né, Luiz Henrique? Que auxilia muito. Esse conforto ajuda bastante. É isso, meu amigo Henrique. Tem algumas outras perguntas aqui. O pessoal tem alguns que fogem um pouquinho do tema. Aí não dá pra responder, viu, gente? Tem algumas perguntas que tem que ser dentro do tema do especialista. Senão aí fica meio fora. Mas agradeço aí todo mundo que participou, todo mundo que mandou suas perguntas. E percebemos que foi um tema aí que causou chamou a atenção, né? Aí dos nossos ouvintes, né? Que bom. Luiz Henrique, deixa, já que nossos ouvintes estão todos assim... Lá, tô vendo o WhatsApp ali. Você viu, né? Eu tô tentando entrar. Deixa o seu Instagram pro pessoal te seguir ou tirar alguma dúvida na clínica, ligar lá, procurar você. Sim, o Instituto Sul-Mineiro de Cabeça e Pescoço, ele fica na Rua Francisco Ribeiro do Vale, 174. O nosso telefone é 3551-7389 e qualquer dúvida que vocês tiverem, esse é o nosso WhatsApp também, então a gente fica à disposição para essas dúvidas que o pessoal tem aí. Pode nos procurar nas redes sociais também, ISCP GXP, né, de Guaxupé, no Instagram, no Facebook, e a gente está à disposição. Eu agradeço muito, é um tema realmente muito polêmico. Sim. A gente tem muitas atualizações. Para vocês terem ideia, o meu doutorado foi nessa área. Se a gente lesionar, estirar o ligamento do joelho, torcer o joelho por mais de 2 vezes, a nossa chance de ter uma artrite do joelho é de 5 vezes mais. Então a gente precisa muito de fortalecimento muscular, porque a tendência é ter cada vez mais desgaste no joelho se a gente não tiver um joelho forte, um quadril forte, né? Então forte seria musculatura forte para suportar as cargas do dia a dia. Ou seja, pessoas que acometem algum tipo de cirurgia nesses membros, eles estão predispostos a ter artrose de joelho. Isso, joelho, quadril, coluna, enfim. Então é muito importante fortalecer a musculatura. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela disponibilidade em estar com a gente aqui hoje na manhã do nosso Terça da Saúde. Esperamos recebê-lo mais vezes aqui, né? Porque são temas aí que deixam nossos ouvintes muito curiosos, percebemos aí. Obrigado, doutor. Obrigado, Natália. Obrigada, Luiz Henrique. Esse foi o Terça da Saúde da semana, que volta na próxima terça. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.